São 19 horas no ar, a voz do Papo com Tilé. A Rádio Metrópole apresenta Papo com Tilé. O talk show do rádio com Antônio Tilemon. Um programa de entrevistas com quem é e já foi notícia no mundo esportivo. Papo com Tilé. Papo com Tilé. Na Rádio Metrópole. Antônio Tilemon. Muito bem, estamos de volta com o Papo com Tilé aqui pela Metrópole FM. Não tivemos programa nos 2 últimos dias em função das jornadas esportivas. O jogo do Bahia contra o Internacional de Porto Alegre, quando o Bahia perdeu por 1-0, e ontem não tivemos em função do jogo do Vitória contra o Flamengo, quando também perdeu por 1-0. Né? Os nossos 2 times foram derrotados neste meio de semana. E como eu já expliquei aqui para você que está nos ouvindo, e como esse horário é novo, vale sempre relembrar, né? É que, como os jogos têm sido programados, a maioria deles, para 19h30, a gente então não tem programa. Na verdade, o que acontece a Voz do Brasil, flexibilizada pela sanção do presidente Michel Temer, ela tem hoje 3 possibilidades de horários, né? E então, tendo jogo a essa hora, o que tem acontecido é que a Metrópole está colocando o aplicativo no ar com a equipe esportiva, entra a Voz do Brasil no horário das 19 horas e assim, pelo menos, a gente consegue fazer o final dos jogos. É questão de horário, apenas e tão somente questão disso aí, de uma adaptação aos horários. Na técnica, o meu querido companheiro José Silva, meu amigo Clérison Amorim também ali participando, dando aquela retaguarda pra gente, né? Recebendo as mensagens que você pode enviar pelo nosso WhatsApp 981-553251, 981-553258, o WhatsApp oficial da Rádio Metrópole, para as nossas 24 horas no ar e das 19 às 20 à disposição dos ouvintes do Papo com Tilé. E também temos o Vinícius Simoni, que está ali no controle das imagens do YouTube, do canal da Metrópole no YouTube. A nossa equipe já está formada e o nosso programa às sextas-feiras, como eu já expliquei, ele tem procurado valorizar outros esportes. Dia de sexta, como eu chamo, é a sexta das pautas especiais, né? Temos falado aqui de todo tipo de esporte. Já são mais ou menos 70 a 72 sextas-feiras que nós estamos fazendo isso. Antes, no horário das 22 às 23, e agora, há 2 semanas, fazendo aqui, vai ser o 2º programa. O primeiro foi sobre a Federação Baiana de Baleado, que foi recentemente formalizada e está organizando aí o primeiro campeonato baiano de baleado, uma atividade física que era comum em nossas épocas de escola, né, professor Atila? E esse 2º programa é com o meu querido professor Atila Torres, grão-mestre de Taekwondo, né? Que está aqui hoje para falar sobre o Congresso Nacional de Esportes de Combates, Lutas e Artes Marciais. Nós estamos aguardando o professor Lauro Gurgel, que também foi convidado, porque esse congresso vai acontecer justamente na Universidade Católica do Salvador, né? Vamos começar a conversar sobre esse assunto aqui com o professor Atila Torres. O Congresso Nacional, como eu já disse, de Esportes de Combates, Lutas e Artes Marciais será realizado na UQSAL, mas tem também a participação da Unigat, né? A Unigat, que é uma escola, né? Uma faculdade. Bom, deixa eu deixar o Atila mesmo explicar essa situação direitinho. Atila, muito obrigado, querido. Mais uma vez você aqui conosco no programa das 22 às 23 horas. Você chegou a participar para falar de Taekwondo, né? E hoje você vem aqui para nos falar sobre esse Congresso Nacional que tem chamado muita atenção dos desportistas dessas áreas de lutas e artes marciais, né? Fica à vontade, é um prazer tê-lo mais uma vez aqui conosco. Muito obrigado, boa noite, professor Atila Torres. Boa noite, Lé. Em primeiro lugar, queria lhe agradecer imensamente por você ter convidado a gente, parabenizar pela sexta-feira ser um horário e um dia exclusivo para esporte amador e parabenizá-lo principalmente pela mudança de horário, ou seja, o Papo com Tilé cada vez dando mais acessibilidade às pessoas a terem informação de qualidade. Muito bem. Professor, o que é que quer dizer? Qual é o objetivo, melhor dizendo? Qual é o objetivo desse Congresso Nacional, né, de lutas e artes marciais? Lutas de combate, né? Seria mais ou menos por esse caminho aí, né? Perfeito.
Como você sabe, eu sou oriundo das artes marciais, devo tudo que eu tenho às artes marciais, mas principalmente à educação. Então, quando a gente fala de artes marciais, fala de atividade física, a gente está falando de educação, está falando de cultura, e nós não podemos negar que a arte marcial é uma atividade física. E por ser uma atividade física, é necessário a qualificação adequada, não só na qualificação técnica, mas também física, ou seja, eu preciso conhecer a anatomia, a fisiologia, e é isso que a gente tem lutado. A gente quer que os próprios profissionais de artes marciais se qualifiquem e possam. Então, esse projeto começou com cursos de pós-graduação, nós temos hoje cursos de pós-graduação em artes marciais, e surgiu a necessidade, a gente viu a necessidade de fazer um congresso onde a gente pudesse adentrar uma informação um pouco mais, de forma mais ampliada. E aí, em conversa com o professor Lauro Gurgel, a gente junto fez esse projeto e está realizando a Rede Unigat, né, Faculdade do Comércio, junto com o curso de Educação Física, fazer um evento grande, nacional, com ícones da educação física e da arte marcial em prol da educação. Então, assim, é um evento acadêmico, então não vai ter a prática lá, então é só discussões, é só os cases de sucesso e também abrir a discussão para os alunos, alunos dos cursos de educação física, mas também os alunos de artes marciais. Então, tudo iniciou daí. Hoje nós já temos mais de 250 inscritos, né? A inscrição é feita gratuitamente pela internet. Você manda um e-mail para o rede@unigat.com.br. Unigat é Unigat. Unigat, redeunigat.com.br, com o seu nome completo, porque vai ter certificado. O WhatsApp, porque a gente vai confirmar a inscrição pelo WhatsApp, e o e-mail, porque a gente vai enviar o certificado por e-mail. Bem simples, vai ser no dia 1º de setembro, porque é o dia do profissional de educação física. Então, a gente está unindo o seminário a também uma comemoração do profissional de educação física, e vamos estar lá todos juntos falando sobre saúde, cultura, mas sobre arte marcial, que poderia até mudar o nome para educação. Uhum. O senhor já explicou aí o que é Unigat, é a Faculdade do Comércio, não é isso? Exatamente. A Rede Unigat, ela tem cursos de pós-graduação. Hoje nós somos líder no mercado de pós-graduação. Temos cursos de gestão de pessoas, gestão esportiva, enfim, são 15 cursos hoje. E lideramos o mercado, isso a gente fala com muita humildade e clareza, porque na verdade nós temos os melhores profissionais. E em paralelo a isso a gente trabalha junto com diversas faculdades em diversos eventos, como por exemplo a Católica agora, que a gente está fazendo esse bate-bola junto, fazendo eventos. A gente faz os melhores do ano também, né? Você já teve a oportunidade de estar lá. Eu tive a felicidade de ser premiado 2 vezes, 2 anos consecutivos. Mas o que é bom precisa ser Obrigado, premiado, precisa ser reconhecido. E então a gente faz esses eventos juntos com os diversos grupos que nós temos. Uhum. Bom, na verdade, como é que surgiu essa ideia desse congresso nacional? Qual foi o ponto de partida para você realizar isso? Você sente que falta um pouco mais de conhecimento ainda, sobretudo com relação à saúde, a questão da saúde na aplicação das lutas artes marciais? Como é que nasceu a ideia do congresso? Para começar, a Bahia hoje, Salvador especificamente, ela é um celeiro de atletas. E se ela tem bons atletas, também é porque ela tem bons profissionais. Mas isso não significa que a gente não possa ainda se qualificar mais. E hoje a Rede Unigat tem um curso de pós-graduação em artes marciais, que é, na verdade, didática e metodologia. Ou seja, lá ninguém ensina ninguém a lutar, mas a gente aprimora o que a pessoa sabe, que o professor, que o mestre sabe, no aspecto da aula. Então, aula para criança é de um jeito, aula em uma escola é para outro, aula para atleta é outro, aula para um idoso é outro. Ou seja, quais são os tipos e quais são as formas.
E nós já estamos na quinta turma dessa pós-graduação, e as pessoas sempre cobrando, olha, vamos fazer um congresso, né? A gente queria se aprofundar mais. Muitos dos nossos alunos têm diversos artigos científicos publicados, mas gostariam de apresentar à sociedade marcial, aos alunos, aos professores. E aí surgiu esse ponto, vamos fazer, vamos. Mas claro que para fazer, a gente não faz nada sozinho. Sim, concordo. Né? Então, hoje a gente conta com o apoio e amizade do professor Lauro Gugel, que é um espetáculo de profissional, e é o diretor hoje da Católica, onde tem um curso tanto de licenciatura quanto de bacharelado em Educação Física. Aliás, a Católica, nesse sentido de Educação Física, foi a pioneira. Foi a pioneira. Salvo engano, tem mais de 40 anos que ela começou a fazer o curso de Educação Física. Não, me dê só um minutinho, por pois favor. Não, claro. Porque a gente está falando aqui na preocupação do Lauro não ter chegado ainda, deve ser por causa de trânsito, né? Vamos às notícias do trânsito aí com Lara Ferreira. Venha, Lara. O trânsito na metrópole. Oferecimento AVI Segurança Patrimonial e Serviços, certificada ISO 9001, agora também é segurança eletrônica. Todos, o trânsito permanece lento na Afrânio Peixoto, além de tanto na Caribé quanto na Luiz Viana Filho, a paralela em direção ao aeroporto. A Transalvador informa lentidão também na Magalhães Neto, seguindo para o Ixiepe nos dois sentidos da estrada do Curralinho, que liga o próprio Ixiepe com o Imbuí. Portanto, quem for seguir esse caminho, vale mais a pena descer o Ixiepe, pegar o início da paralela e cortar para o Imbuí. O trajeto, apesar de um pouco mais longo, flui com tranquilidade. E olha, quem for para Lauro de Freitas, a BA está congestionada na saída de Salvador, mas passando de Lauro, a Estrada do Coco está livre em toda a sua extensão, assim como a linha verde. Lara Ferreira para o Papo com Tilé. Obrigado a você, Lara Ferreira, que falou sobre o trânsito. O professor Lauro tem esse itinerário para cá, no meio, uma dessas artérias aí da cidade. Olha, com certeza ele está conectado na metrópole e vai já mudar aí, fazer a sua mudança aí no trânsito para poder chegar o mais rápido possível. Uma grande figura, professor Lauro Gugel, né? Já tem alguns anos que ele está à frente do curso de Educação Física e será um prazer realmente recebê-lo aqui. Vamos aguardar que daqui a pouquinho ele chega. Com certeza. Né? Enquanto isso, a gente vai bater nesse papo delicioso aqui, né, meu amigo? Mas, Átila, você é grão-mestre de Taekwondo, né? Eu Foi praticante desde criança, adolescente, como foi? Até nos bastidores a gente estava comentando isso. Tudo que eu tenho hoje, Chilé, eu devo às artes marciais. Eu vim do interior e Vitória da Conquista, eu tenho 50 anos e quando eu vim, com 10 anos de idade, há 40 anos, o interior era muito carente. Então, meus pais resolveram vir para Salvador para nos proporcionar uma qualidade de ensino melhor. Então, nós viemos estudar, eu e meu irmão, aqui em Salvador, e aí, menino criado no interior, de pé no chão, na roça, ou seja, meu pai ficou preocupado e me colocou na arte marcial com 10 anos, falando do jeito dele, né? Eu vou botar você na luta para virar homem. E realmente teve um resultado, porque eu era muito tímido, eu era muito gordinho, eu tinha uma série de deficiências nesse aspecto social e a arte marcial mudou. Então eu vim então tenho hoje 40 anos, né, de prática do Taekwondo. E você já chegou entrando na prática do Taekwondo, então, aos 10 anos de idade? Foi minha primeira modalidade. Já tive a oportunidade de fazer outras modalidades, mas assim, o Taekwondo foi a primeira e é que eu sou apaixonado, né? E com isso eu conquistei tudo que poucos conquistaram. Eu tenho hoje a graduação de 8º Dan, onde no Brasil, quando eu me graduei, só existiam 5. Já morei nos Estados Unidos, Coreia, já viajei parte do mundo, Grécia, Itália, tudo com Taekwondo. Fiz 2 faculdades com bolsa porque eu era atleta, fiz especializações porque eu era atleta, já pude trabalhar tanto como dirigente estadual como dirigente nacional, e isso me deu uma certa experiência e eu, paralelo a isso, comecei a ter os meus negócios. Então hoje, graças a Deus, nós fazemos parte de um grupo onde a gente tem uma empresa de RH, onde tem a própria Unigat, a faculdade, onde tem a Simples Face, que a gente faz
desenvolve sites e sistemas, ou seja, tudo isso que eu tenho, tudo, literalmente, foi graças às artes marciais. Aí também é evidente que o planejamento da vida e carreira é fundamental. Inclusive é um dos assuntos que nós vamos falar no Congresso, né? Porque hoje o atleta, ele entra para fazer a arte marcial, ele gosta, amanhã ele começa a ensinar, mas ele tem que entender que ele vai precisar se qualificar para amanhã ele ser um dono de uma academia, ele evoluir no processo dele. Então, e aí sim, sou praticante de taekwondo, sou apaixonado por essa modalidade e digo, todo pai pode até deixar o filho escolher a modalidade, mas todo jovem é necessário e digo até obrigatório que ele faça algum esporte. Ele pode escolher o que ele quiser, mas o esporte muda a vida de qualquer pessoa, como mudou a minha. Bom, são 19h15 em Salvador, Bahia. Mande a sua mensagem se você quer perguntar alguma coisa para o nosso querido Átila Torres, que está aqui para falar sobre o Congresso Nacional de Esportes de Combate, Lutas e Artes Marciais, que vai acontecer, repetindo, no dia 1º de setembro. E se você quiser participar, como disse já o Átila, é só entrar no site da Rede Unigat, né, e faz a sua inscrição. Já temos aí, Amorim, nosso querido Clérison Amorim, que é uma participação muito efetiva aqui no nosso programa. Ele está ali atendendo as mensagens que estão chegando. Grande abraço para você, Amorim. Boa noite, querido. Um abraço, Tilé. Boa noite ao nosso convidado. 981553258. Tem perguntas, tem colocações também. Boa noite, Tilé. Quero dar uma sugestão de pauta. Entrevista alguém do Para Jiu-Jitsu. São atletas deficientes e praticam jiu-jitsu. No caso aqui, o David Monteiro. Está dando essa dica, ele é praticante do jiu-jitsu. Vamos colocar na pauta. Em relação às perguntas, tem uma pergunta aqui até interessante. Vou fazer me permita só as menos interessantes. Me permita aqui fazer até um esclarecimento. Eu já fiz aqui uma matéria muito interessante, que pretendo trazê-lo, inclusive, brevemente, porque o que foi 22 horas é de um público diferente, né? Quem ouve 22 horas, geralmente quem estava ouvindo agora, quem está ouvindo agora 19, nem sempre ouviu 22. Verdade. Né? Então, tem um atleta baiano, uma figura assim extraordinária, Tanailson Cavalcante. Ele luta jiu-jitsu, inclusive já foi até para o exterior, para participar de campeonato mundial. E ele, apesar de não ter um braço, ele só tem o braço direito, ele disputa lutas com quem tem 2 braços. E é um rapaz assim extremamente qualificado e inclusive medalhista, ele ganha muitas medalhas, né? Então, já que você falou aí do jiu-jitsu paralímpico, né? O Tanailson Cavalcante já esteve comigo e eu já estou com o nome dele na pauta para que ele venha falar aqui sobre a sua experiência no esporte e no jiu-jitsu. Ele é que nem o Átila Torres, que é apaixonado pelo taekwondo, o Tanailson é pelo jiu-jitsu. Sim, venha, Amorim. O Roberto Desculpa ter Farias, interrompido aí. Tranquilo. Roberto Farias do Centro brincou aqui, disse o seguinte: professor, disse que o pai colocou para poder fazer artes marciais para vira marcha. Aí Roberto pergunta aqui, e virou porque a luta aprendeu. Roberto Farias, um abraço. Foi a pergunta. Roberto, claro que naquele momento meu pai fez isso como uma metáfora, né? Porque quando a gente... Até o vocabulário do interior é diferente, né? E quando a gente vem para cá, para a capital, a gente vê um mundo diferente, né? Então, ele precisava que eu tivesse uma ascensão social. Um tipo de vida completamente diferente de interior capital. Um jovem de 10 anos, né? Não, mas aí o Roberto com certeza entendeu, ele quis claro, brincar só. Claro. Mas eu não precisei não, porque eu sempre fui muito né? macho, viu, rapaz? E nada contra o inverso. José Monteiro diz o seguinte: existe um mito que é a questão de, para praticar arte marcial, tem que apanhar na primeira aula. Isso é verdade? Ou, como ele mesmo colocou, ou se trata de mito, que tem que apanhar muito para poder aprender? É um mito, né? A prática da arte marcial, ela em alguns momentos pode necessitar de algum tipo de contato, mas o apanhar, isso é totalmente contrário a qualquer tipo de filosofia. Ninguém, falando aqui de forma bem simples, ninguém pagaria para apanhar. Isso inclusive metodologicamente falando, né, enfim, mas
Também é duro o treinamento, né? Precisa ser duro, é luta. Agora, eu posso ter as minhas opções. Eu posso ser atleta. Se eu quero ser atleta, então eu tenho que estar apto e preciso estar susceptível a contato. Se meu objetivo é atividade física, eu vou fazer atividade física sem necessariamente ter o contato ali, porque, né? E hoje é muito comum, você vê as principais academias, tem o boxe, tem o Muay Thai, tem o Taekwondo, tem o Jiu-Jitsu, de uma forma menos agressiva como atividade física. Então, sim, você pode ter. Agora, qual é o meu objetivo? Meu objetivo é ser atleta, então eu tenho que estar apto, eu tenho que estar aberto àquele tipo de treinamento. Uhum. Muito bem, são 19 horas e 18 minutos em Salvador, Bahia. Professor, me diga uma coisa, a agenda já está formada, a agenda do Congresso, já tem toda a pauta feita já? Toda a pauta feita, inclusive aqui nós temos a elite das artes marciais. O que quer dizer a elite das artes marciais? São os principais nomes de cada um tipo de modalidade esportiva. Exatamente. Né? Nós, como é um evento acadêmico, me permita interromper, como é um evento acadêmico, aqui não se faz seleção de grupos ou de federações, não. Lá é a modalidade. Inclusive, as pessoas estarão representando as suas modalidades e não as suas federações, ou os seus grupos, ou as suas equipes. E teremos representantes de quase todas as artes marciais em diversos painéis, ou seja, em diversos mesas redondas, né, como chamavam antigamente. Você tem alguma noção, assim, alguma ideia de quantas modalidades estarão representadas? Já teve a curiosidade assim de parar, bom? Tem essa, tem aquela tal? Já chegou uma quantidade assim? Não, mas eu acredito que umas 10 artes marciais estarão lá representadas. A gente tem o Taekwondo, o Judô, o Jiu-Jitsu, o Karatê, o Kung Fu, o Tai Chi, o boxe, o Aikido, enfim, com certeza ultrapassa as 10 artes marciais. Algumas estarão sendo representadas por 2, 3 pessoas em mesas redondas distintas, porque temos mesas redondas de diversos temas. Por exemplo, o nosso primeiro tema é gestão de vida e carreira nas artes marciais. Vai ser... Aí é um assunto muito amplo, né? Extremamente amplo. Por isso que o nosso moderador é o professor Fábio Rocha, que ele é um especialista em vida e carreira, ele é coach, ele tem uma visão... Conheço o conselheiro do Esporte Clube Bahia. Perfeito. Nosso querido Fábio Rocha, filho do ex-deputado estadual Heraldo Rocha. Exatamente. Né? E me parece que é presidente do DEM aqui de Salvador. Exatamente. Então, Fábio é uma pessoa muito preparada. Extremamente qualificada, extremamente preparada. E ele vai conduzir isso, eu tenho certeza, com uma maestria fantástica, aonde ele vai mostrar a necessidade do planejamento. Na vida, nós precisamos fazer o planejamento em tudo. Para eu vir para cá, eu me planejei. Quando eu vou trabalhar, eu vou estudar e eu tenho objetivos, eu tenho que fazer esse planejamento. Um atleta, naquele período de atleta, ele tem que aproveitar a juventude, as oportunidades, mas ele também tem que entender que no futebol, com 28, 30 anos, ele vai ter que encerrar. Então, e quando ele encerrar, ele vai fazer o quê? Ele vai ter o quê? Ou seja, ele precisa dar essa continuidade. As artes marciais, talvez um pouco mais tarde, mas não adianta. Viver só de dar aula até velhinho vai ser difícil. Eu preciso ter um planejamento para mudar a minha vida definitivamente. A produção está me informando aqui que Fábio Rocha está no ar, está aí numa ligação telefônica. Opa! Mas aqui, Fábio, eu prefiro trazer você um outro dia pessoalmente, porque o perfil do programa não é colocar entrevistado por telefone, né? Graças a Deus, eu cheguei a 630 programas das 22 às 23 horas. Um ano, 2015, foi na Tudo FM. Depois, 2016, 2017, agora 2018, já aqui na Metrópole. 630 programas, nunca teve uma participação por telefone. Inclusive, houve um certo, vou dizer mal-estar, não vou dizer aborrecimento, nada, com o técnico do Vitória, na época, Wagner Mancini, porque ele queria que eu fosse à Toca do Leão para gravar uma entrevista com ele lá no Barradão. Eu digo, eu não posso abrir essa sessão. Se eu convido todos os outros, seria uma falta de respeito com aqueles que vão, né? E ele se negava, durante um bom período se negou, aí vinha qualquer estúdio de rádio para falar do Vitória, do futebol e tal, não só aqui na Metrópole, mas era como se fosse uma filosofia dele, ele não gostava de ir, não queria ir às emissoras e tal. Então,
E eu dizia para ele, bom, então infelizmente eu não posso lhe entrevistar. Porque, já que você cria essa situação, seria uma falta de respeito eu ter 629 outros convidados, os caras vão ao vivo e você não. Quer dizer, eu vou ter que ir até você. Não é que eu seja mais importante do que ninguém, não, mas é o perfil que foi definido para o programa, é do convidado estar no estúdio do programa, da rádio, né? Então, eu até vou tentar, agora que ele está desempregado, vou tentar que ele está aqui em Salvador, vou tentar trazer ele para ver se ele vem. Vou convidar, para ver se ele pode vir agora. Mas, Fábio, eu lhe convido uma outra oportunidade, querido, porque realmente faz parte do perfil do programa não entrar, mas seria um prazer enorme se ele tivesse vindo com você, por exemplo. Pronto, né? Vamos marcar. Fábio é indiscutivelmente a sumidade quando se fala em planejamento de vida e carreira. Já fiz, inclusive, um programa com ele aqui. Pois é. Falando sobre planejamento de vida, de carreiras. Né? Coach, tem mais alguma por aí agora, Amorim? Venha, querido. Tem sim, Tile. Aqui o Marlon Silva. Parabéns, professor, empreendedor. Grande abraço, excelente entrevista. Tem outro aqui participando. Professor Emerson de Camaçari, especialmente para o praticante de taekwondo. O que vai ser mais interessante nesse congresso? Esse congresso ele não vai falar de uma modalidade, né? Claro que cada painelista, ou seja, cada pessoa que vai falar sobre os painéis tem uma especialidade. Então, as pessoas, os especialistas em taekwondo vão falar de aspectos relacionados ao taekwondo. Por exemplo, no painel que vai falar sobre entidades de artes marciais, o presidente da Federação de Taekwondo, que é Mauro Cabral, com certeza vai falar sobre os cases de sucesso que ele vem fazendo e dando resultado. Por exemplo, ele colocou agora que o campeonato baiano não paga, o atleta não paga. Olha que maravilha. Ou seja, a medalha é simples, o lugar é simples, mas assim, tem uma igualdade, porque qualquer atleta do projeto social ou da grande academia vai lá e participa. Então, esses cases de sucesso vão ser divulgados e todas as outras federações vão conhecer e podem aplicar. Então, com certeza, quando os especialistas em artes e em taekwondo forem falar sobre os diversos assuntos, vão sim colocar. E obrigado aí pela audiência de todo mundo, de Emerson, de Fábio, dos demais. E agora não pode perder o congresso, tem que estar lá para você ver exatamente o que dia vai ser. 1º de setembro. É um sábado, né? De amanhã 8, na Católica Limpa Ituaçu, estacionamento amplo, acesso fácil, sábado o engarrafamento é menor, é o dia inteiro, tem restaurante popular dentro da faculdade, ou seja, vai ser um dia muito agradável, respirando esporte. Tá. E vai ser em um dia só mesmo, né? Um dia. Começa às 8 horas da manhã e finaliza às 17 horas. Amanhã, a partir da manhã até as 14 horas, vai ser painéis, mesas redondas, discussão sobre determinados assuntos. E à tarde vai ser apresentações de artigos científicos relacionados com artes marciais, ou seja, estudos acadêmicos relacionados com artes marciais. Muito bem, eu lhe perguntei sobre a agenda, você ia começar a dissertar sobre os temas que serão abordados e eu lhe interrompi. Eu tenho um rápido intervalo, não é isso, José Silva? Podemos chamar logo o intervalo aí, das 19h30, né? E aí eu volto com o Átila Torres, com o tempo mais disponível para ele falar aqui a respeito dos painéis que serão realizados e os que vão palestrar, né, nesse dia. Hoje eu estou falando aqui, minha gente, sobre o primeiro congresso, não é isso? Primeiro congresso. Primeiro congresso, né, nacional de esportes de combate, lutas e artes marciais. Essa é a nossa ideia de valorizar os outros esportes às sextas-feiras aqui no Papo com Tilé pela Metrópole FM. São 7h29 em Salvador, Bahia. 7h29. Estamos apresentando Papo com Tilé. Um programa de entrevistas com quem é e já foi notícia no mundo esportivo. Papo com Tilé, na Rádio Metrópole.
Menina, você não sabe onde o Paulo me levou este fim de semana. Onde? Para o restaurante Veleiro. O restaurante do iate? Isso mesmo. Tomamos um excelente vinho, saboreamos uma comida maravilhosa, admirando a vista para a Baía de Todos os Santos. Não sabia que você e o Paulo eram sócios do iate. E não somos. O Veleiro é aberto ao público. Restaurante Veleiro, Iate Clube da Bahia, Ladeira da Barra, estacionamento com manobrista. Hospital Aristides Maltês, uma instituição totalmente filantrópica, referência nacional em tratamento de câncer, atendendo a todos os municípios baianos pelo SUS, com mais de 3.500 procedimentos diários e mais de 9.000 cirurgias por ano. E esses números não param de crescer. Para que tudo isso aconteça, basta um pequeno gesto seu. Seja um doador solidário também. Acesse o site www.aristidesmaltês.org.br. Papo com Tilé, na Rádio Metrópole. Os campeões da bola, conectados com você nas redes sociais. Promoções, interatividade e notícias. Curta nossa fanpage no Facebook. Chegou no Hiper Bom Preço Bonocô, a maior e melhor franquia de bolos do Rio de Janeiro. Fábrica de bolo Vó Alzira, agora pertinho de você. São mais de 30 sabores à sua espera, todos fresquinhos, feitos diariamente. Bolos a partir de R$15 com cobertura grátis. Quem experimenta uma fatia não troca esse bolo por nada. Fábrica de bolo Vó Alzira, no Hiper Bom Preço da Bonocô. Fazemos delivery. Telefone 3016-2440. 3016-2440. Oi, alô, queridos ouvintes do Papo com Tilé, tudo bem com vocês? Meu nome é João Lavi e hoje eu queria convocar todo mundo para irem no Hemoba se cadastrarem para vocês serem doadores de medula óssea. Só basta doar 5 ml de sangue. Não dói, é rápido e salva vidas. Então, um beijo, eu tô contando com vocês, hein? Valeu! Você é capaz de entender como eu me sinto e fazer muito mais do que apenas escutar e depois me esquecer. Ah, eu preciso de você. Na Bahia temos mais de 220 mil pessoas com autismo e a maioria está sem nenhum tipo de tratamento. A AMA atende gratuitamente mais de 200 pessoas carentes e precisa de você. Não deixe essa porta se fechar. Acesse nosso site ama-ba.org.br e seja um padrinho solidário. A rádio da cidade, Metrópole FM. Papo com Tilé. Um programa de entrevistas com quem é e já foi notícia no mundo esportivo. Papo com Tilé, na Rádio Metrópole. Apresentação Antônio Tilemon. Muito bem, são 19h32 em Salvador, Bahia. Isso sim que é um fone, viu, Vinícius Simoni? Marinho Júnior me deu um que o cabo, você viu? Isso é um fone, meu. Tenho que comprar um igualzinho a esse aqui. Caiu perfeitamente bem. Eu gosto de trabalhar sempre fazendo, tendo retorno para poder sentir como é que está no ar, né? Marinho, inclusive, briga muito com os companheiros das equipes de esporte, nem todos gostam de usar o fone, mas tem que usar, meu. Radialista tem que usar fone, né? Então, aqui eu estou tendo uma ideia perfeita de como está o programa no ar. Muito bem, o Fábio Rocha, que ligou aqui há pouco, ele mandou aqui uma mensagem, algumas pessoas sabem, claro, é evidente, o meu zap pessoal, então ele mandou aqui para o meu zap pessoal. Tilé, liguei para lhe parabenizar pelo sucesso do novo horário e belíssimas entrevistas, como também a este feito histórico do mestre Átila do Congresso de Artes Marciais. Abraços e sucesso. Obrigado mais uma vez a você, meu caro Fábio Rocha. Brevemente eu vou lhe convidar. Já estou fazendo a pauta já de setembro, né? Já estou chegando no dia 14 de setembro, porque eu gosto de fazer meu negócio programado direitinho. Por exemplo, o Amorim tem essa característica também, por isso que é uma pessoa boa para trabalhar comigo, porque é preocupado em coisas organizadas, né? Eu não posso chegar aqui num dia de programa e não ter o convidado. Como é que vai sair programa sem ter o convidado? Então eu tenho que ter uma pauta já definida, né? Claro. E não posso marcar de um dia para a noite, eu tenho que deixar já programado, porque eu podia lhe convidar ontem, você hoje tem um compromisso, e aí como é que você viria aqui, né? Não teria como. Então, essas coisas que a gente tem que se preocupar em deixar a coisa bem organizada. Sim, Átila Torres, a gente estava falando aqui sobre a programação e eu por duas vezes lhe interrompi,
E eu queria que você me detalhasse mais, porque você falou comigo lá fora, na nossa sala lá de recepção, dos convidados aqui da Metrópole, sobre 2 temas que eu achei super interessantes. Eu quero chegar neles. Vamos lá. A agenda, que eu vou só fazer aqui a introdução. Bom, não liguem para mim agora não, que eu não posso assoviar chupar cana, né? Como é que eu vou fazer programa e atender telefone? Estão ligando aqui para mim, pelo amor de Deus. Deixem para ligar às 8 horas da noite, por gentileza. No dia 1º de setembro, o Congresso Nacional de Esportes de Combate, Lutas e Artes Marciais, no campus de Pituaçu da UXAL. Ele botou aqui, essa aqui eu vou ler, que isso aqui é só uma introduçãozinha. 7h30, credenciamento, inscrições gratuitas. 8 horas, apresentação do vídeo de artes marciais. 8h30, abertura, com o professor Lauro Gugel e o professor Átila Torres. Às 9h, o painel. Aí sim, aí começa. É o painel que o Fábio Rocha, né, vai falar. Vai ser o mediador. Ele vai ser o mediador, né? Gestão de vida e carreiras nas artes marciais. Os painelistas serão quem, professor Átila? Por que Fábio é o mediador? Como ele conhece, ele vai fazer as perguntas corretas, dar os direcionamentos para dar possibilidade dessas pessoas falarem as suas experiências, né? E aqui nós vamos ter o mestre Piauí, que é professor da Católica, Joca Soares de capoeira, kickbox, Joca Soares do kickboxer, Fábio Estrelato do jiu-jitsu, José Simões do Hapkido, Bruno Maia do judô e Décio Caribé do karatê. Depois nós vamos ter gestão de entidades de artes marciais, aonde eu me candidatei a mediador, já que eu fui dirigente durante muitos anos em diversos momentos distintos e em diversos níveis. Então teremos o presidente da Federação de Judô, que indiscutivelmente é uma das potências do Brasil, né, que é Marcelo Ornelas, do judô, o presidente da Federação de Taekwondo, que é Mauro Cabral, o presidente da Federação de Karatê, que é Ekner Cardoso, teremos o presidente da Federação de Hapkido, que é Marcos Vinícius, e também o de Esporte Universitário, Simon Vasconcelos, além da participação de Neuber da Capoeira, que ele vai estar falando sobre as entidades de capoeira, que muitas não são, que não participam da federação, mas que fazem um espetáculo e indiscutivelmente instituições extremamente bem organizadas, né? Depois teremos algumas homenagens, dentre elas o mestre Saci, que foi o introdutor da modalidade de capoeira na Católica. Teremos também a homenagem ao Jun Dolin, que foi o introdutor do Taekwondo na Bahia, e também foi aluno de Educação Física e também ensinou, e também do mestre Piauí de Capoeira. Hoje teremos também o painel O Destino dos Provisionados. O que são provisionados? Provisionados são aqueles profissionais que, quando o conselho foi criado, eles já atuavam na área. Então, eles são praticistas. Eles não fizeram o curso, mas ganharam o direito adquirido de permanecer. Só que as coisas vão evoluindo. Então, qual é o tema? Qual é o destino dos provisionados, né? E aí teremos o José Augusto, que vai ser o mediador. Teremos Ari Souza. José Augusto Marcel Torres, acho que ele foi, inclusive, já coordenador de curso de rádio. Exatamente. Foi. Hein, exatamente. José? José está me dando um sinal de ok ali. José Augusto Marcel Torres, ele foi, eu acho até que foi quem introduziu o curso de rádio aqui, através do sindicato dos radialistas e publicitários. Perfeito, exatamente. Isso eu tenho uma aproximação com ele sempre me conta essas histórias. E aí a gente vai ter os profissionais de educação física falando, né, que é Ari Souza, que é inclusive o atual presidente da Federação Escolar. Teremos Ivan Pedreira, teremos Rogério Moura, Odilon Jorge e o Alexandre Ximenes, que vão estar falando aí sobre o destino dos provisionados. Teremos outro também, painel, que é Gestão de Negócios e Marketing nas Artes Marciais. Que hoje a arte marcial, ela não é só a professor ir lá e dar aula na academia. É algo muito maior do que isso. A gente vê aí mais o UFC, amplo, né? Ou seja, os empreendedores do esporte de campeonatos, de mega eventos como o UFC, por exemplo. George Melo Barreto, que
que é um especialista em marketing e em negócios. Ele vai ficar à frente disso. E quem vai participar? Ricardo Carvalho, que é do Balão da Capoeira, Paulo Fraga, que é do Judô, Maurício Robbi, que é do Jiu-Jitsu, Antônio Aderne, né, um dos patriarcas do Karatê, que é do Karatê especificamente, Kleber Domingues, do Kung Fu, Cláudio Xavier, que é do Hapkido, e Marcos Araújo, que é do Muay Thai. E para finalizarmos os painéis, não poderíamos deixar de colocar o empoderamento das mulheres nas artes marciais. Foi isso aqui que me despertou a atenção. É uma realidade hoje. As mulheres nas artes marciais, elas... tido uma participação muito ativa, né? Extremamente, onde junta várias questões. A beleza, o resultado e o que é mais importante, o Brasil tem as melhores lutadoras. Isso é fantástico, isso é indiscutivelmente. E aí vamos ter quem falando sobre isso. A mediadora vai ser a professora Maria Cândida Meffre, que é uma especialista em gestão de mulheres, né, dentre outras coisas. E vamos estar falando disso. Carla, que é campeã de boxe, Carla Freitas, Mirelle Magalhães, que é campeã de kickboxer, a Liz Navarro, que é a campeã de Hapkido, e Nayara Soares, que é do Judô. Ela, inclusive, é a presidente da associação do Judô Master, onde os principais professores de judô, juntamente com as pessoas de uma idade, de uma determinada idade, treinam juntos, e ela sendo mulher. Então é uma realidade. A mulher hoje está cada vez mais dominando o mercado, e principalmente nas artes marciais, que se imaginava, que jamais iam imaginar, né? Quem ia imaginar que um homem ia fazer aula com uma mulher? Hoje ela não só faz, como faz campeões e muda a vida de muita gente. Uhum. Muito bem, são 19h41. Meu querido Clério Amorim, vem aí, Amorim. Tem coisas aí, Amorim? Tem sim aqui com a gente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem coisas que eu digo, mensagens. Mensagens que chegam através do 981553258. Givaldo Assis pergunta: qual a arte marcial é melhor? Existe uma melhor do que a outra, ou são filosofias, na verdade? São estilos diferentes? Não existe nenhuma arte marcial melhor que a outra. O que existe, sim, é o melhor atleta. Além do mais, todas têm um único objetivo da educação. Só que eu posso utilizar a própria arte marcial com esse meio, ou qualquer outro esporte. Então, mas todas têm o objetivo de educar. Agora, a melhor arte marcial não existe. Existe o melhor atleta, e isso é que é importante, né? Não podemos defender nenhuma bandeira. Agora, existem as características. A gente poderia dizer o seguinte, que a melhor é aquela que a gente mais se adapta. Perfeito, perfeito. Essa que é a melhor, porque você escolheu aquela porque foi aquela que mais lhe agradou, né? E que o meu biotipo também se adequou, e que eu achei mais bonito, enfim. Aí é do ponto de vista pessoal. Do ponto de vista Por que pessoal. ele escolheu aquilo? Ele deve ter suas razões, seus motivos, né? E se a pergunta dele é uma questão bélica, ou seja, marcial, de briga, eu conheço muita gente que nunca aprendeu arte marcial nenhuma e que é uma arma física de disposição para poder, né? Mas esse não é a questão. Então, o objetivo da arte marcial definitivamente é a educação, só que a educação inclui a educação física, a educação moral, a educação cultural e, claro, também técnica, porque a gente precisa estar sempre preparado. Certo. Me parece que digamos assim, seria um critério de em nenhuma dessas artes, pelo menos como eu estou vendo, de se incentivar a briga, né? Elas incentivam, na maioria das vezes, ou quase que totalmente, a defesa, digamos assim, a defesa pessoal. Num momento de necessidade, você então usa aquilo que você aprendeu. Mas você não é preparado para estar lutando em qualquer caminho, em qualquer lugar que você passe por aí. Não é mais ou menos a filosofia não é mais ou menos essa? É exatamente isso. Agora, o porquê que é isso? As artes marciais hoje vieram do Oriente. O Oriente tem uma influência enorme do confucionismo, do taoísmo e do budismo.
Ou seja, quando a gente fala de confucionismo, a gente fala de ética, de moral, de respeito. E se eu tenho isso, naturalmente eu vou respeitar o mais velho, eu vou respeitar o mais fraco, eu vou respeitar até o mais forte. Ou seja, eu não preciso me expor para poder mostrar que sou melhor que o outro. E quando isso veio para o Oriente, muitas vezes de forma empírica, quando a gente começa a fazer a prática, mesmo que o professor, o mestre, não teve essa oportunidade, ele começa a repetir coisas que os mestres orientais fazem. E naturalmente aquilo está imbuído e está relacionado a esse tipo de ação. Então eu chego na academia, eu cumprimento meu mestre. Se eu cumprimento meu mestre, eu estou respeitando ele porque ele é mais graduado que eu, porque ele é mais velho. E automaticamente eu começo, de forma empírica, a respeitar meus pais. Ou seja, quando eu entro na academia, eu tiro o sapato porque ali eu não posso pisar. Ou seja, então a gente começa a associar a nossa vida dentro da academia. Claro, a gente está falando isso ao longo do tempo, lá fora. E o exemplo é tudo, né? Ou seja, eu tenho um professor que age assim, que faz assim, eu começo a ter esse tipo de testemunho. O que eu faço? Eu começo a agir da mesma forma, isso é natural. E não só natural, como fundamental. O exemplo hoje, na arte marcial, ele precisa ser diferenciado. A maioria, inclusive, pelo menos, eu estou dizendo isso, não com nenhum conhecimento técnico o conhecimento de causa, não, pelo amor de Deus, eu sou até leigo, diria assim. Mas eu estou dizendo isso para a experiência de já ter ouvido aqui mais de 30, como eu falei, já estamos esse é o 73º programa que fala de esportes amadores ou olímpicos e tal. Então, a maioria das pessoas que eu já entrevistei aqui, eles falam, inclusive, eu me lembrei de um aqui agora que me fugiu o nome da pessoa, que o que eles procuram ensinar é você ter como se defender, no sentido, inclusive, até de dominar o seu agressor. Mas não bater no agressor, não espancar o agressor. Ele tem uma técnica de dominação, né? Para poder a pessoa não o agredir. É mais ou menos por aí? Perfeito. Vamos entender o seguinte. Quando a gente aprende qualquer coisa, a gente não fica falando. Vamos imaginar aqui que você faz inglês. Você não sai falando inglês logo aí. Que eu nunca fiz. Você não fica falando inglês com todo mundo. Mas quando tem alguém ou tem alguma situação, você leu ou falou ou se comunicou. Houve a necessidade. Você aprende arte marcial não é para sair batendo, se mostrando ou querendo ser melhor do que ninguém. Agora, quando existe uma necessidade e uma necessidade extrema, porque não vale a pena reagir em determinadas situações, a gente tem que ter muito cuidado e um discernimento muito grande. Né? Aonde eu vou, porque você não sabe se ele está armado, você não sabe a causa. Quando a gente ensina a defesa pessoal com faca, a primeira coisa que a gente diz para o aluno é: quando você tiver um confronto com faca, fatalmente você vai se cortar. Ele entra sabendo que vai se cortar, porém a sua técnica vai evitar o mínimo, ou seja, as possibilidades elas diminuem, ou seja, então a parte da necessidade, quando surgir, naturalmente você vai usar, mas ela é uma exceção. Muito bem, 19h47, vem a Clérisson Amorim de Almeida. Boa noite, aqui é Arlinaldo, de Cajazeiras. Continuo falando que... Arlinaldo é um Bahia doente retado. Inclusive ele fala do Bahia, parabeniza o programa e fala exatamente Meu disso, querido Arlinaldo, um abraço. do Bahia. Jaqueline Medea, acredito que seja isso, ou acabou aqui confundindo digitalmente e saiu Medea. Ela pergunta qual a idade o filhinho dela deve iniciar as artes marciais. E depois tem uma de Gutenberg Lima, que é fotógrafo de MMA. Ele diz assim que as lutas, geralmente se fala muito da questão de lutas milenares, mas existem lutas mais modernas, mais novas, mais recentes para poder se falar, que fala muito da questão do milenar, mas ele quer saber dessa questão mais recente. Ele é fotógrafo de MMA. Deixa primeiro, vamos pela ordem. A primeira foi sobre... Foi sobre a idade. A idade, que eu acho que é muito importante isso. Primeiro, ela precisa buscar prioritariamente uma aula de acordo com a faixa etária da criança. Quando o aluno é muito novo, não é adequado. Existem situações que possam ser adequadas, mas não é. O ideal não seria ele fazer uma aula mista. Então, se eu tenho 3, 4, 5 anos, o ideal é fazer uma turma infantil. Mas, respondendo especificamente, a partir do momento que a criança ouve e obedece, ou melhor, ouve e entende, ela já pode fazer arte marcial.
Agora, a partir dali, a cobrança é que é o grande segredo. Então, o pai não dá para poder pegar um menino de 3, 4 anos, levar para academia e perguntar o que foi que ele aprendeu. Não aprendeu nada, mas aprendeu lateralidade, aprendeu coordenação, fez uma atividade motora. Então, isso é importante. Então, a idade entendeu, leva para fazer uma aula de experiência, o professor, ele obedeceu o professor, é porque tem condição. Agora, se puder colocar numa aula, numa turma de criança, aí é fantástico, porque o professor leva toda a aula na dinâmica específica, né, e nas didáticas para aquele jovem, né? E aí as brincadeiras entram no mérito, né? E não é porque é brincadeira que não tem atividade física, né? Como a gente falou mesmo, antigamente a gente brincava, todo mundo brincava de baleado, e suava muito e cansava muito e era baleado, né? Como, da mesma forma que pode ser peteca, não importa. Então, a brincadeira também é uma atividade física. Sim, e a segunda pergunta foi sobre se há alguma arte marcial mais recente, porque nós estamos falando aqui de artes marciais milenares, né? Existe alguma coisa mais recente, algo que foi lançado há pouco tempo? Olha, não foi essa. Foi Gutenberg Lima, fotógrafo de MMA. Não se dá para inventar mais nada, porque tudo existe. O que eu posso é aperfeiçoar. Então, o MMA, falando especificamente, o que foi que ele fez? Ele uniu as principais modalidades. Vou dar um exemplo. Dificilmente algum atleta de MMA não treina boxe, não treina o kickbox, não treina o jiu-jitsu. Então, dificilmente, eles vão estar ali sempre envolvendo isso. Mas as técnicas do jiu-jitsu são milenares. Do kickbox, do Muay Thai são milenares. Do jiu-jitsu, do judô, do taekwondo são milenares. Não dá para a gente inventar uma modalidade de arte marcial, né? É claro que hoje, por exemplo, você vai treinar para o exército, uma equipe de exército, uma equipe de segurança, você vai pegar o que cada uma tem de melhor ali e vai fazer um treinamento. Mas aí não é né, é um sistema de treinamento, né? Não dá para poder dar o nome isso de uma arte marcial. O que existe, já existe. Eu posso melhorar, posso estudar, posso melhorar a biomecânica, posso melhorar a flexibilidade, posso, né? Mas Bruce Lee já morreu há algum tempo e igual a ele aí seria muito difícil. Muito bem, são 19 horas e 52 minutos. Acho que eu me lembrei aqui de uma pergunta, de uma das suas respostas aí. Você falou que tudo que você tem na vida veio do Taekwondo. Né? Verdade. Você consegue ganhar dinheiro, por exemplo, profissionalmente com Taekwondo? Hoje em dia, não estou falando da sua situação, não. Eu estou transportando a sua situação para o momento de hoje. Né? Você consegue ganhar disputando, sendo atleta de uma dessas artes marciais, dessas lutas marciais? Pode sim. Marciais? Agora, eu preciso ter uma estrutura para isso. Eu posso ganhar dinheiro sendo atleta? Sim. Eu preciso ter uma estrutura para que a minha visibilidade e o meu resultado possa gerar interesse pelos patrocinadores para eles bancarem a minha estrutura toda para que eu continue me tornando um atleta vencedor, mas que também possa viver bem. Então, isso é possível. A outra questão eu também posso ganhar muito dinheiro com o Taekwondo, tendo uma excelente academia, vendendo material esportivo para Taekwondo, ou seja, fazer uma série de atividades relacionadas à arte marcial e ao Taekwondo e viver muito bem. Eu posso dizer com propriedade, porque durante muitos anos da minha vida eu vivi muito bem de Taekwondo. Né? E muitas das coisas que eu tenho hoje foram adquiridas na época que eu vivia exclusivamente Taekwondo. Eu tive algumas academias, a gente tinha aula de 6 da manhã, 10 da noite e vivi muito bem. Só que chegou um momento que eu quis trilhar outros objetivos, e quando eu falo que tudo que eu tenho foi através do Taekwondo, porque toda a minha rede de relacionamento, todo o meu início, meus investimentos iniciais financeiros foram através dos recursos adquiridos através do Taekwondo.
Tem mais algum aí, Amorim? Ou então você participa, você encerra a sua participação, você pega. Eu encerro a participação. Um abraço ao Ricardo Porto. Ele falou pra você, na verdade, Tilé, faz 30 anos que eu treino e nunca briguei na rua. Já me defendi em vários momentos. Esse é um verdadeiro... Ele taekwondo, ele? Ele não colocou, colocou, né? Ricardo Esse é um Porto, verdadeiro praticante do esporte que ele escolheu, né? Porque essas pessoas não são ensinadas a bater. Tem gente que aparece com esse sentido. Né? Mas geralmente esse que aparece com esse tipo de pensamento, ele é logo limado. Ele é logo afastado pelo professor, pelo responsável e tal, porque a orientação não é nesse sentido. Como é o nome dele? Um abraço para você, é Ricardo, né? Ricardo Porto. Ricardo Porto. Obrigado, meu Amorim. E um grande exemplo esse aí, né? Que bom ouvir isso no ar. Fantástico. Maravilha, né? Porque o ensinamento é nesse sentido, né? Alguns desvirtuam e aí partem para querer brigar em qualquer lugar onde porventura esteja e tal. Meu querido Átila, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Átila Torres esteve aqui hoje falando sobre esse congresso que vai acontecer, Nacional de Esportes de Combate, Lutas e Artes Marciais, que vai acontecer no próximo dia 1º de setembro. Fiz questão de trazê-lo hoje, porque já dia 31, sexta-feira que vem, seria muito em cima do evento, né? Então, até para proporcionar alguns indivíduos que queiram ainda participar, ter tempo de uma inscrição, eu fiz questão de trazer pelo menos uma semana antes, né? Para que a gente pudesse fazer aqui uma divulgação deste congresso, que eu acho da maior importância. Obrigado, meu querido, pela sua presença aqui mais uma vez. Tilemon, queria lhe agradecer em meu nome e em nome de Lauro Gurgel, primeiro pelo espaço, né? Poder dar o espaço ao esporte amador, dar o espaço de nós falarmos desse evento. Tenho certeza que esse evento vai marcar o Estado e, como foi feito através de um consenso, esperamos nos próximos anos continuar realizando ele aqui na Bahia. E qualquer um de vocês que esteja interessado em participar, pode entrar em contato com a própria produção, que tem todas as informações daqui do próprio da metrópole, ou pode mandar um e-mail para rede@unigate.com.br, rede@unigate.com.br, com o nome, o WhatsApp, que a gente entra em contato com você. Inscrições gratuitas. No dia 1º estaremos esperando todos vocês. Um abraço aí à sua grande... eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser um sucesso, porque ele conheço você, é um homem muito organizado. Tudo que você faz via coisa muito produtiva e merecedora de elogios, porque o Átila, ele tem, digamos assim, um perfeccionismo, né? Ele gosta das coisas perfeitas, bem feitas, né? Então eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso, não tenho a menor dúvida disso. E até também pelo outro fato de que você citou aqui mais de 30 nomes entre palestrantes, mediadores, né? E a gente nota que realmente a nata está sendo convidada para participar desse congresso. Obrigado, querido Átila. Boa noite, querido. Obrigado, agradecendo o grande arquiteto do universo por estarmos podendo ter a oportunidade de divulgar aqui no Papo com Tilé. Valeu, hoje eu conversei com o nosso querido Átila Torres sobre o Congresso Nacional de Esportes de Combate, Lutas e Artes Marciais, que vai acontecer aqui em Salvador no próximo dia 1º de setembro, de amanhã a 8 dias. De amanhã a 8. Obrigado a você, Vinícius Simoni, aí pelo controle das imagens no canal da Metrópole no YouTube, a Clério Amorim pela sua participação e a você, José, pelo controle técnico aqui da Metrópole FM. Vem aí a equipe Os Campeões da Bola. A partir de agora, Silvio Mendes, o locutor show do Brasil, comandando a resenha Bola em Jogo aqui pela Metrópole. Grande abraço a todos. Boa noite, Bahia. Boa noite, Brasil. Segunda-feira, se não desistir de novo, Ricardo Davi, presidente do Esporte Clube Vitória, estará aqui conosco, participando do Papo com Tilé. Eu acho que ele vem, porque ele já me garantiu que vem e ele deverá estar aqui, inclusive, na próxima segunda-feira, para falar sobre esse momento difícil, meio conturbado que o Vitória está vivendo. Muito bem, grande abraço a todos, boa noite Bahia, boa noite Brasil, fiquem com Silvio Mendes, meu ídolo. Você ouviu Papo com Tilé, um programa de entrevistas com quem é e já foi notícia no mundo esportivo. Papo com Tilé, na Rádio Metrópole.